Christine Daae, vítima das intrigas de que falaremos mais tarde, não encontrou imediatamente na ópera o mesmo triunfo da famosa noite de gala. No entanto, desde aquela noite, teve a oportunidade de se apresentar na cidade, na casa da duquesa de Zurique, onde cantou as mais belas peças de seu repertório. Eis que o grande crítico XY, que estava entre os convidados ilustres, falou sobre ela. Quando o ouvimos em Hamlet, podemos nos perguntar se Shakespeare veio a Champs-Élysées para fazê-la ensaiar Ofélia. É fato que, quando ela cinge o diadema de estrelas da Rainha da Noite, Mozart, por sua vez, deve querer deixar seu túmulo eterno para vir ouvi-la. Mas ele não precisaria se incomodar, pois a voz aguda e vibrante da intérprete, encantada, e de sua flauta mágica iria ao encontro dele no céu. Aqui ela acende com facilidade, exatamente como soube, sem esforço, sair de sua casa do campo no vilarejo de Skoletov, para o palácio de ouro e mármore construído pelo Sr. Garnier. Contudo, depois da noite na casa da duquesa Zurique, Christine não cantou mais. O fato é que, na época, ela recusou todos os convites, todos os cachês. Sem dar qualquer desculpa plausível, renunciou em aparecer em uma festa de caridade para a qual havia prometido anteriormente sua ajuda. Ela agiu como se já não fosse dona do seu destino, como se tivesse medo de um novo triunfo. Soube que o conde de Chagny, para agradar seu irmão, havia tomado providências em seu avô junto do Sr. Richard. Então, escreveu a ele para agradecer, mas também para pedir que não falasse mais dela para os diretores. Quais seriam as razões de tão estranha atitude? Alguns alegavam que se tratava de um orgulho incomensurável, outros clamavam a modéstia divina. Não se é assim tão modesto quando se está no teatro. Na verdade, não sei se não deveria simplesmente escrever esta palavra, temor. Sim, acredito que Christine Daae tinha então medo do que lhe tinha acontecido e estava tão estupefata quanto a todos à sua volta. Estupefata? Seria possível? Tenho aqui uma carta de Christine, da coleção do Persa, que se refere aos eventos da época. Pois bem, depois de tê-la relido, não escreverei que Christine estava estupefata ou assustada com seu triunfo, mas sim apavorada. Sim, apavorada. Não me reconheço mais quando canto, ela disse. A pobre, a pura, a doce criança. Ela não aparecia em lugar nenhum, e o Visconde de Chagny tentou então em vão cruzar seu caminho. Escreveu para ela pedindo permissão para ir até sua casa, e já estava desesperado, à espera de uma resposta, quando, em uma manhã, ela lhe enviou o seguinte bilhete. Senhor, não me esqueci do garotinho que foi buscar-me em Charpe no mar. Não posso deixar de escrever-lhe hoje, quando parto para Perros, guiada por um dever sagrado. Amanhã é aniversário da morte de meu pai, que o Senhor conheceu e de quem ele gostava muito. Ele está enterrado lá, com seu violino, no cemitério que rodeia a pequena igreja, no sopé da colina, onde pequeninos nós tanto brincamos, na beira da estrada, onde um pouco maiores dissemos adeus pela última vez. Quando recebeu o bilhete de Christine Daae, o Visconde de Chagny imediatamente verificou os horários da estrada de ferro. Vestiu-se apressado, escreveu algumas linhas que seu criado devia entregar a seu irmão e adentrou em um carro que, aliás, chegou tarde demais à estação Montparnasse para permitir que pegasse o trem da manhã com o qual estava contando. Raoul teve um péssimo dia e só retornou o gosto pela vida à noite, ao se instalar em seu vagão. Durante toda a viagem, ele releu o bilhete de Christine e sentiu seu perfume, reconstruindo em sua memória a doce imagem de sua juventude. Passou a terrível noite da viagem em meio a um sonho febril que começava e terminava com Christine Daae. O dia amanhecia quando desembarcou em Lannion. Correu para a diligência do Perros-Guirec. Ele era o único passageiro. Interrogou o cocheiro. Soube que, na noite anterior, uma jovem com ar parisiense havia seguido na direção de Perros e descido na hospedaria de Soleil-Couchant. Só podia ser Christine. Tinha vindo sozinha. Raoul deixou escapar um profundo suspiro. Finalmente faria sós com Christine, em meio à solidão. Ele a amava com toda a sua alma. Esse rapaz, que havia dado volta ao mundo,
era puro como uma virgem que jamais deixara a casa de sua mãe. À medida que se apaixonava dela, ele se lembrava devotamente da história da pequena cantora sueca. Muitos detalhes ainda são ignorados pela multidão. Houve uma vez, em uma espécie de cidade perto de Uppsala, um camponês que lá vivia com sua família, cultivando a terra durante a semana e cantando no púlpito aos domingos. Esse camponês tinha uma filha, a quem ensinou a decifrar o alfabeto musical muito antes de ela aprender a ler. O pai da E era, sem se dar conta disso, um grande músico. Ele tocava violino e era considerado o melhor violonista de toda a Escandinávia. Sua reputação se estendia pelo mundo e todo ele era sempre convidado para tocar em casamentos e festas, quando os casais deviam dançar. A mãe da E, inválida, morreu quando Christine estava prestes a fazer 6 anos. Então, o pai, que só amava sua filha e sua música, vendeu seu lote de terra e partiu para Uppsala em busca de glória, mas só encontrou a miséria. Assim, voltou para o campo, arranhando suas melodias escandinavas de feira em feira, enquanto sua filha, que nunca o deixava, ouvia-o, extasiada, ou o acompanhava cantando. Um dia, na feira de Limbe, o professor Valérius ouviu os dois e os levou a Gotemburgo. Ele afirmava que o pai era o primeiro violonista do mundo e que sua filha tinha as qualidades de uma grande artista. Cuidaram da educação e da instrução da menina. Por onde ia, ela encantava a todos com sua beleza, sua graça e sua sede de se expressar bem e corretamente. Seus progressos foram rápidos. Nesse período, o professor Valérius e sua esposa tiveram de se mudar para a França, levando consigo Daê e Christine. A senhora Valérius tratava Christine como se fosse sua filha. Já o homem começava a se deprimir, sofrendo de saudade de casa. Jamais saía em Paris. Vivia uma espécie de sonho que tinha com seu violino. Trancava-se durante horas com a filha no quarto, e era possível ouvi-lo tocar violino e cantar suavemente, bem suavemente. Às vezes, a senhora Valérius vinha ouvi-los atrás da porta. Suspirava alto, limpava uma lágrima que escorria no rosto e partia na ponta dos pés. Ela também sentia uma nostalgia do seu escandinavo. Parecia que o senhor Daê só recuperava suas forças no verão, quando toda a família ia para Perros-Guirec, em uma parte da Bretanha que era, à época, quase desconhecida pelos parisienses. Ele adorava o mar daquele país, que dizia ter a mesma cor que a de sua terra, e, muitas vezes, tocava suas áreas mais dolentes e afirmava que o mar silenciava para ouvi-las. Suplicou tanto para a senhora Valérius que ela cedeu a um novo capricho do violinista. Na época das festas populares da Bretanha, ela partia, como nunca antes, com seu violino, levando também sua filha, durante 8 dias. As pessoas não se cansavam de ouvi-los. Durante todo o ano, eles derramavam sua harmonia por onde passavam, e à noite recusavam os leitos das hospedarias para dormir nas granjas, cerrando-se um contra o outro sobre a palha, como nos tempos em que eram pobres na Suécia. Contudo, vestiam-se de forma conveniente, recusavam o dinheiro que lhes ofereciam, não mendigavam, e as pessoas em torno deles não compreendiam nada a respeito da conduta daquele violinista, que percorria as estradas com aquela bela criança que cantava tão bem que parecia que ouvia um anjo do paraíso. Seguiam-nos de vilarejo em vilarejo. Um dia, um jovem garoto de um vilarejo, que estava com sua governanta, obrigou-o a percorrer um longo caminho, pois havia decidido não abandonar a garota, cuja voz tão doce e tão pura parecia tê-lo enfeitiçado. Chegaram assim a uma enseada que ainda hoje é conhecida como Trestratou. Naquela época, havia nesse lugar apenas o céu, o mar e a costa dourada. E acima de tudo, havia um vento intenso que levou a encharpe de Christine para o mar. Ela gritou e estendeu os braços, mas o lenço já estava longe sobre as ondas. Foi quando ouviu uma voz que lhe disse: "Não se preocupe, senhorita, eu vou buscar sua encharpe no mar." Ela viu um garoto que corria, apesar dos gritos e protestos indignados de uma senhora toda de preto. O garoto entrou de roupa no mar e trouxe de volta a sua encharpe. Ambos, o garoto e a encharpe, estavam em um estado lamentável. A mulher de preto não conseguia se acalmar, mas Christine ria alegremente e beijou o garoto. Era o Visconde Raoul de Chagny. Na época, ele vivia em Lannion com sua tia. Durante a temporada, eles se reviram quase todos os dias e brincaram juntos.
A pedido da tia e por intermédio do professor Valérius, o Sr. Daí consentiu em dar aulas de violino ao jovem Visconde. Assim, Raul aprendeu a amar as mesmas áreas que encantaram a infância de Christine. Eles tinham quase a mesma pequena alma tranquila e sonhadora. Só gostavam das narrativas, os velhos contos bretões, e sua principal brincadeira era tocar nas casas para pedir que lhe contassem histórias como mendigos. Senhora, meu caro senhor, os senhores teriam uma pequena história a nos contar, por favor? Era raro não receber o que pediam. Que velha pobretã nunca tinha visto, pelo menos uma vez na vida, os Corrigans dançarem sob a charneca à luz do mar. Mas sua grande festa era quando, no crepúsculo, na grande paz da noite, depois que o sol se punha no mar, o pai de Daí vinha se sentar ao lado deles na beira da estrada e lhes contava baixinho, como se temesse assustar os fantasmas que evocava, as belas, doces ou terríveis lendas nórdicas. Ou eram belas como os contos de Andersen, ora, eram tristes como os cantos do grande poeta Runeberg. Quando ele terminava, as duas crianças pediam, mais! Havia uma história que começava assim. Um rei tinha sentado em um barquinho, sobre as águas tranquilas e profundas que se abrem como um olho brilhante no meio das montanhas norueguesas. E uma outra. A pequena Lotte pensava em tudo e não pensava em nada. Pássaro de verão, planava nos raios dourados do sol, levando em seus cachos louros uma coroa primaveril. Sua alma era tão clara e azul quanto seu olhar. Ela agradava a sua mãe, era fiel à sua boneca, cuidava muito bem de seu vestido, de seus sapatos vermelhos e de seu violino. Mas amava, acima de todas as coisas, ouvir o anjo da música ao adormecer. Enquanto o bom homem contava essas coisas, Raul observava os olhos azuis e os cabelos dourados de Christine. Christine pensava que a pequena Lotte era abençoada por ouvir o anjo da música enquanto adormecia. Não havia quase nenhuma história do Sr. Daí em que o anjo da música não interviesse. E as crianças pediam intermináveis explicações sobre esse anjo. O Sr. Daí dizia que todos os grandes músicos, todos os grandes artistas recebem, ao menos uma vez na vida, a visita do anjo da música. Esse anjo, algumas vezes, debruçou-se sobre seus braços, como acontecera à pequena Lotte, e é por isso que há pequenos prodígios que tocam violino com 6 anos melhor do que homens de 50. O que vocês devem admitir é absolutamente extraordinário. Às vezes, o anjo aparece bem tarde, porque as crianças não se comportam, não querem aprender o método e negligenciam as escalas. Outras vezes, os anjos nunca vêm, porque não temos o coração puro e a consciência tranquila. O anjo nunca é visto, mas é ouvido pelas almas predestinadas. Muitas vezes, surge quando menos esperam, quando estão tristes e desanimadas. Então, os ouvidos percebem, de repente, as harmonias celestiais, uma voz divina, e se lembram dela pelo resto da vida. As pessoas que recebem a visita do anjo mantêm uma chama acesa. Elas vibram com um frisson que o resto dos mortais desconhece, e têm esse privilégio de não poder mais tocar um instrumento ou abrir a boca para cantar sem emitições que envergonham, por sua beleza, todos os outros sons humanos. Aqueles que não sabem que o anjo visitou essas pessoas dizem que elas não são talentosas. A pequena Christine perguntou a seu pai se ele ouvira o anjo, mas o pai balançou tristemente a cabeça. Em seguida, seu olhar brilhou ao olhar para a filha e lhe disse: "Você, minha pequena, irá ouvi-lo um dia. Quando estiver no céu, eu o enviarei para você, prometo." Nessa época, o Sr. Daí havia começado a ter tosses. O outono chegou e separou Raul e Christine. Eles só se encontraram 3 anos mais tarde, quando já eram jovens. Isso aconteceu em Perros novamente, e Raul guardou tal impressão desse encontro que ela o perseguia por toda a sua vida. O professor Valérius tinha morrido, mas a senhora Valérius tinha permanecido na França por razões de ordem material. O Sr. Daí também ficou, junto com a filha, e continuavam cantando e tocando violino, carregando em seu sonho harmonioso sua querida protetora, que parecia continuar viva apenas por causa da música. O jovem Raul tinha vindo por acaso a Perros, e também foi por acaso que os encontrou na casa habitada outrora por sua jovem amiga. Ele viu primeiro o Sr. Daí, que se levantou de sua poltrona com lágrimas nos olhos, e o abraçou, dizendo que tinha guardado uma ótima lembrança dele. De fato, não havia passado um só dia em que Christine falasse de Raul. O velho senhor ainda falava quando a porta se abriu,
E, encantadora e apressada, a jovem entrou trazendo o chá fumegante sobre a bandeja. Ela reconheceu Raul e colocou a bandeja sobre a mesa. Um leve brilho iluminou seu charmoso rosto, mas ela permaneceu hesitante, calada. O pai os observava. Raul se aproximou da jovem e a beijou sem que ela se esquivasse. Ela lhe fez algumas perguntas, cumpriu seus deveres de anfitriã, pegou a bandeja e deixou a sala. Depois, foi se refugiar em um banco na solidão do jardim. Experimentava pela primeira vez sentimentos que se agitavam dentro de seu coração adolescente. Raul veio se juntar a ela e os dois conversaram até o anoitecer, bastante acanhados. Eles tinham mudado muito, não reconheciam mais seus personagens, que pareciam ter adquirido uma importância considerável. Eram cuidadosos como diplomatas e contavam coisas que não tinham nada a ver com os sentimentos que lhes pontavam. Quando se separaram, na beira da estrada, Raul disse a Christine, beijando delicadamente sua mão trêmula: "Senhorita, eu jamais a esquecerei." E partiu, se arrependendo dessa fala ousada, pois sabia que Christine Daae não poderia ser a esposa do Visconde de Chagny. Quando a Christine foi ter com seu pai, ele disse: "O senhor não acha que Raul não é mais tão gentil como antes? Não gosto mais dele." Procurou não pensar mais nele, mas tinha dificuldade para esquecê-lo, e mergulhou de corpo e alma em sua arte. Ela progredia maravilhosamente. Aqueles que a ouviam diziam que ela seria a primeira artista do mundo, mas seu pai morreu nessa época, e ela parecia ter perdido com ele sua voz, sua alma e seu talento. Restou-lhe apenas o suficiente para que pudesse ingressar no conservatório, mas apenas o suficiente. Ela não se distinguia de forma alguma, acompanhava as aulas sem entusiasmo e ganhou um prêmio para agradar a senhora Valérios, com quem continuou a viver. A primeira vez que Raul viu Christine na ópera, ficou encantado com a beleza da jovem e com as lembranças evocadas do passado, mas ficou ainda mais surpreso com um certo ar negativo de sua arte. Ela parecia desconectada de tudo. Voltou algumas vezes para ouvi-la. Ele a seguia pelos bastidores, esperava por ela atrás de uma viga, tentava chamar sua atenção. Mais de uma vez, ele a acompanhou até a porta do seu camarim, mas ela não o viu. Aliás, ela parecia não ver ninguém. Era a imagem da indiferença. Raul sofreu, pois ela estava linda. Ele era tímido e não ousava admitir para si mesmo que a amava. Depois, aconteceu toda aquela tempestade da noite de gala, os céus dilacerados, uma voz de anjo sendo ouvida na terra, para o arrebatamento dos homens e o aniquilamento de seu coração. E depois, essa voz masculina atrás da porta: "Você tem que me amar." E ninguém no camarim. Por que ela riu quando ele disse, no momento que ela abriu os olhos: "Eu sou o menino que foi buscar sua encharpe no mar"? Por que ela não o reconheceu? E por que ela lhe escreveu: "Oh, essa costa é longa, longa. Aqui está o crucifixo dos 3 caminhos. Aqui, a charneca deserta, a urze congelada, a paisagem imóvel sob o céu branco." As janelas batiam, arrebentavam seus vidros nos tímpanos. A diligência é barulhenta e avança muito lentamente. Ele reconheceu as cabanas, os currais, os rochedos, as árvores do caminho. Esse é o último desvio da estrada. E depois nós vamos descer e encontraremos o mar, a grande baía de Perros. Então, ela desceu na hospedaria de Soleil-Chaucan. Santo Deus, e não há outra? Além disso, é um lugar agradável. Ele se lembra que, naquela época, ouviam ali belas histórias. Seu coração estava acelerado. O que ela iria dizer ao vê-los? A primeira pessoa que ele avistou ao entrar na velha sala enfumaçada da hospedaria foi a senhora Tricard. Ela o reconheceu, cumprimentou-o, perguntou o que o trazia ali. Ele corou. Disse que estava indo a Lannion tratar de negócios e que decidiu esticar até lá para dizer um olá. Ela quis lhe servir o almoço, mas ele disse, mais tarde. Parecia estar à espera de alguma coisa ou de alguém. A porta se abriu. Ele estava em pé. Não estava enganado. Era ela. Quis dizer algo, mas se sentou. Ela permaneceu na frente dele, sorridente e nem um pouco surpresa. Tinha a aparência fresca e rosada de um morango à sombra. Sem dúvidas, a jovem estava agitada. Caminhava apressadamente. Seu peito, que carregava um coração puro e sincero, estufou-se delicadamente. Seus olhos, espelhos claros de um azul pálido, da cor dos lagos que sonham, imóveis. Lá em cima, ao norte do globo, davam a ela o reflexo tranquilo de sua alma cândida.
O casaco de pele estava entreaberto sobre uma cintura fina, enfatizando as linhas harmoniosas de seu corpo jovem e gracioso. Raul e Christine se entreolharam por um bom tempo. A senhora Tricard sorriu discretamente e se retirou. Enfim, Christine disse: "O senhor veio, e isso não me surpreende. Eu pressentia que o encontraria aqui, nesta hospedaria, quando voltasse da missa." "Alguém me disse isso." "Sim, anunciaram sua chegada." "Mas quem?" perguntou Raul, segurando entre as mãos a pequena mão de Christine, que ela não retirou. "O meu pobre pai, que está morto." Um silêncio tomou conta dos dois jovens. Depois, Raul retomou: O seu pai também disse que eu a amo, Christine, e que eu não posso viver sem você?" Christine, completamente ruborizada, esquivou seu olhar e disse com voz trêmula: "A mim? O senhor é completamente louco." E pôs-se a rir para, como dizem, disfarçar seu constrangimento. "Não ria, Christine. Falo muito sério." E ela respondeu séria: "Não o fiz vir para que me dissesse tais coisas." "Você me fez vir, Christine? Você adivinhou que sua carta não me deixaria indiferente e que eu partiria para Perros? Como você poderia pensar isso, se não pensasse que eu a amo? Pensei que você se lembraria das brincadeiras de nossa infância, às quais meu pai costumava se juntar." "No fundo, não sei exatamente o que pensei. Talvez tenha sido um erro lhe escrever. Sua súbita aparição em meu camarim naquela noite me fez viajar para longe, muito longe em meu passado. E eu escrevi como a garotinha então que eu era, e que ficaria feliz em rever, em um momento de tristeza e solidão, aquele garotinho ao lado dela." Durante um instante, eles conservaram o silêncio. Havia na atitude de Christine algo que Raul não considerava natural, ao mesmo tempo que não conseguia interpretar suas ideias, mas não sentia hostilidade alguma da parte dela. Longe disso. A triste doçura de seus olhos dizia a ele o suficiente. Mas por que essa doçura triste? Talvez seja isso que falte saber, o que começa a irritar o jovem. "Quando me viu em seu camarim, era a primeira vez que notava minha presença, Christine?" Ela não sabia mentir, disse: "Não, eu já o tinha visto diversas vezes no camarote do seu irmão, e também no palco." "Eu sabia," disse Raul, mordendo os lábios. "Mas, então por que quando me viu em seu camarim ajoelhado e fazendo despertar a lembrança de que eu havia recuperado a sua encharpe no mar, por que você respondeu como se não me conhecesse e começou a rir?" O tom empregado naquelas perguntas era tão rude que Christine olhou para Raul, surpresa, sem nada a responder. O próprio jovem ficou perplexo com aquela discussão repentina, que surgiu exatamente no momento que havia prometido a si mesmo que declararia a Christine sua doçura, seu amor e sua submissão. Um marido ou um amante tem todo o direito de fazê-lo. Não falaria diferente de sua esposa ou amante se quisesse ofendê-la. Mas irritou-se com seus próprios erros e, julgando-se estúpido, não encontrou saída para essa situação ridícula, a não ser a decisão torta de se mostrar odioso. "Por que não me responde?" questionou, raivoso e infeliz. "Pois bem, eu respondo você. Havia alguém no camarim que a incomodava, Christine? Alguém quem você não queria mostrar que podia se interessar por uma outra pessoa que não ele?" "Se alguém de fato me incomodava, meu amigo," interrompeu Christine com um tom frio. "Se alguém me incomodava naquela noite, deveria ser você, pois coloquei-o para fora. Sim, para ficar com outro." "O que está dizendo, senhor?" reagiu a jovem, ofegante. "De que outro se trata?" "Daquele a quem você disse: eu canto unicamente para você. Essa noite eu lhe dei minha alma e eu estou morta." Christine agarrou o braço de Raul e o apertou com força inimaginável para um ser tão frágil. "O senhor estava ouvindo atrás da porta?" "Sim, porque a amo. Eu ouvi tudo." "O que você ouviu?" A jovem, acalmando-se subitamente, soltou o braço de Raul. E ele lhe disse: "Você tem que me amar." Ao ouvir essas palavras, uma palidez cadavérica tomou conta do rosto de Christine. Seus olhos se reviraram. Ela estava tremendo, ia desmaiar. Raul se precipitou em sua direção, a tempo de sustentá-la, mas Christine superou a fraqueza temporária e, em voz baixa, quase sussurrando: Fale mais. Fale tudo o que você ouviu." Raul a olhava hesitante. Não compreendia o que estava acontecendo. "Fale alguma coisa. Não vê que está me matando?" Eu consegui ouvir a resposta dele quando você disse, e ele que havia lhe dado sua alma: "Tua alma é bela, minha criança, e eu lhe agradeço. Não há imperador que tenha recebido tamanho presente. Os anjos choraram esta noite." Christine levou as mãos ao coração.
Olhava para Raul com uma emoção indescritível. Seu olhar estava tão afiado, tão fixo, que parecia de um louco. Raul estava apavorado, mas eis que os olhos de Christine ficaram úmidos e suas pérolas escorreram por suas bochechas de marfim. 2 grandes lágrimas. Christine, Raul. O jovem rapaz tentou abraçá-la, mas ela escapou por entre seus dedos e fugiu em meio a uma grande desordem. Enquanto Christine permanecia trancada em seu quarto, Raul censurava sua brutalidade, ao mesmo tempo que o ciúme voltava com força total em suas veias fumegantes, para que a jovem deixasse transparecer tamanha emoção ao saber o seu segredo tinha sido descoberto. É porque ele era muito importante. Apesar do que ouvira, Raul não duvidava da pureza de Christine. Ele sabia que ela tinha a reputação de ser muito recatada, e ele não era tão ingênuo a ponto de não compreender a necessidade de um artista ter de, às vezes, ouvir declarações de amor. Ela tinha respondido afirmando que havia dado sua alma, mas é claro que tudo dizia respeito ao canto e à música. É claro, mas então, por que toda aquela comoção de há pouco? Meu Deus, como Raul estava infeliz. E se tivesse encontrado o homem, a voz do homem teria lhe pedido explicações precisas. Por que Christine fugiu? Por que não descia? Ele recusou o almoço. Estava muito aflito. Sua dor era enorme de ver as horas que ele imaginava tão doces passarem longe da jovem sueca. Será que não viria percorrer com ele o país onde tinham tantas lembranças em comum? E por que se parecia que ela não tinha mais nada a fazer em Perros? E de fato, ela já não fazia nada. Ela não retomava o caminho para Paris. Ela soube que, pela manhã, ela havia encomendado uma missa para o repouso de seu pai e que passara longas horas em oração na pequena igreja, sobre a tumba do violinista. Triste, desanimado, Raul partiu na direção do cemitério que contornava a igreja. Empurrou a porta, errou, solitário pelas tumbas, decifrando as inscrições. Mas ao chegar atrás da abside, foi imediatamente atraído pela deslumbrante nota das flores que repousavam sobre o granito da tumba e que transbordavam sobre a terra branca. Elas perfumavam todo aquele recanto gelado do inverno bretão. Eram extraordinárias rosas vermelhas que pareciam ter desabrochado naquela manhã sobre a neve. As flores traziam um pouco de vida à moradia dos mortos, pois a morte estava por toda parte naquele lugar. Ela também brotava da terra que expelia seu excedente de cadáveres. Centenas de esqueletos e crânios estavam empilhados perto do muro da igreja, sustentados apenas por fios finos de arame, que deixavam exposta aquela macabra composição. Crânios empilhados, alinhados como tijolos, sustentados por ossos branquiçados, pareciam formar a base sobre a qual foram erguidas as paredes da sacristia. A porta da sacristia se abria no meio desse ossário, como se vê muito nas ovelhas da igreja de Bretange. Raul rezou por Daer, depois, lamentavelmente impressionado com os sorrisos eternos que têm as bocas dos crânios, saiu do cemitério, subiu a encosta e sentou-se na beira da charneca junto ao mar. O vento soprava impiedosamente sobre os cascalhos, uivando contra a pobre e tímida claridade do dia. A claridade cedeu, fugiu e restou apenas um raio lívido no horizonte. O vento então se calou. Era noite. Raul estava cercado de sombras glaciais, mas não sentia frio. Seu pensamento vagava pela mata deserta e desolada, repleto de lembranças. Era lá, naquele lugar, que ele vinha com frequência ao entardecer com a pequena Christine, para ver os coringãs dançarem. No momento exato em que a lua aparecia, sozinho, nunca os tinha visto, ainda que tivesse bons olhos. Christine, por sua vez, que era um pouco míope, afirmou ter visto muitos. Ele sorriu com essa ideia e de repente começou a tremer. Uma forma precisa, mas que tinha chegado até lá sem ele saber como. Sem o menor aviso sonoro, uma forma em pé ao seu lado dizia: "Acredita que os coringãs virão esta noite?" Era Christine. Ele quis falar. Ela fechou-lhe a boca com as mãos vestidas com luvas. "Escute-me, Raul. Estou determinada a lhe contar algo sério. Algo muito sério." Sua voz tremia. Ela esperou. Ela prosseguiu tensa. "Você se lembra, Raul, da lenda do anjo da música?" "Sim, me lembro", ele exclamou. "Acho que foi aqui que o seu pai nos contou essa história pela primeira vez. Foi também aqui que ele me disse: quando eu estiver no céu, minha filha, o enviarei para você." "Pois bem, Raul, meu pai está no céu e eu recebi a visita do anjo da música." "Eu não duvido", respondeu o jovem seriamente, pois acreditava ter compreendido que, em um pensamento místico,
Sua amiga associava a memória de seu pai, o brilhantismo do seu último triunfo. Christine parecia surpresa com o sangue frio com que o Visconde de Chagny recebia a notícia de que o anjo da música a visitara. — O que você entendeu, Raul? Perguntou, aproximando-se tanto seu rosto pálido do jovem que este pensou que Christine ia dar-lhe um beijo, mas ela só queria ler bem seus olhos apesar da escuridão. — Eu entendo, respondeu ele, que uma criatura humana não canta como você fez na outra noite, sem que aconteça um milagre, sem que o céu não tenha relação com isso. Não há nenhum professor na Terra capaz de ensinar-lhe tais interpretações. Você ouviu o anjo da música, Christine? Sim, ela disse solenemente no meu camarim. É lá que ele vem me dar as aulas diariamente. O tom com que ela disse isso foi tão penetrante e tão singular que Raul olhou preocupado, como se olha para uma pessoa que diz uma insanidade ou afirma alguma visão insana em que acredita com toda a força de seu pobre cérebro doente. Mas ela tinha recuado e, imóvel, já não era nada além de um pouco de sombra na noite. No seu camarim, ele repetiu, como um eco estúpido. Sim, foi lá que eu o ouvi. E não fui a única a ouvi-lo. Quem mais o ouviu, Christine? Você, meu amigo. Eu? Eu ouvi o anjo da música? Sim. Naquela noite, era ele quem falava quando você ouvia atrás da porta do meu camarim. Foi ele quem disse, você tem que me amar. Mas eu pensava que era a única que conseguia ouvir essa voz. Por isso, imaginei meu espanto quando soube. Esta manhã, que você também poderia ouvi-lo. Raul começou a rir e imediatamente a noite se dissipou pela floresta deserta e os primeiros raios da lua vieram envolver os jovens. Christine tinha se revoltado para Raul de forma hostil. Seus olhos, normalmente tão doces, faiscavam. Por que o senhor está rindo? Pensa ter ouvido a voz de um homem? Ora, respondeu o jovem, cujas ideias estavam começando a ficar confusas diante da atitude ríspida de Christine. É você, Raul. Você é quem está me dizendo isso. Um velho companheiro meu, um amigo de meu pai. Já não o reconheço. O que você está pensando? Sou uma mulher honesta, senhor Visconde de Chagny, e não me tranco com vozes de homem no meu camarim. Se tivesse aberto a porta, teria visto que não havia ninguém. É verdade. Quando você saiu, abri a porta e não encontrei ninguém no camarim. Está vendo só? E então? O conde apelou para toda a sua coragem. Então, Christine, acho que estão zombando de você. Ela deu um grito e partiu. Ele correu atrás dela, mas ela o rejeitou, com uma irritação feroz. Deixe-me em paz, deixe-me em paz. E desapareceu. Raul voltou para a hospedaria muito cansado, muito desanimado e muito triste. Soube que Christine tinha acabado de subir ao seu quarto e que avisara que não desceria para o jantar. O jovem perguntou se ela não estava doente. A honesta senhora respondeu de maneira ambígua que, se ela estivesse sofrendo, devia ser de um mal que não era muito grave. E como acreditava que aquilo era um desentendimento entre os dois apaixonados, retirou-se dando de ombros, fingindo piedade dos jovens que desperdiçavam em vãs aquarelas horas que Deus lhe permitia passar sobre a terra. Raul jantou sozinho, no canto da lareira, e como você deve imaginar, caro leitor, bastante entristecido. Mais tarde, em seu quarto, tentou ler. Depois, na cama, tentou dormir. Não se ouvia qualquer barulho no apartamento ao lado. O que fazia Christine? Será que dormia? E se não dormia, em que pensava? E ele, em que pensava? Seria capaz de dizer? A estranha conversa que teve com Christine perturbou bastante. Ele pensava menos em Christine do que havia em torno de Christine, e esse entorno era tão difuso, tão nebuloso e tão indefinível que ele sentia um curioso, angustiante mal-estar. Assim, as horas se passaram muito devagar. Devia ser perto de 11 horas da noite, quando ele ouviu distintamente passos no quarto ao lado do seu. Eram passadas leves, furtivas. Christine não tinha se deitado? Sem raciocinar, o jovem vestiu-se apressado, cuidadoso para não fazer qualquer barulho, e pronto para tudo, ele aguardava. Pronto para quê? Ele sabia. Seu coração disparou quando ouviu a porta de Christine mexer lentamente as abradiças. Aonde ela iria àquela altura da noite, em que tudo repousava em perros? Ela abriu a porta e aos poucos o pôde ver, sob um raio da lua, a forma branca de Christine que deslizava cuidadosamente pelo corredor. Ela chegou até a escada, desceu e ele, acima dela, inclinou-se no parapeito. De repente, ele ouviu duas vozes que falavam rapidamente. Decifrou a frase: não perca a chave. Era a voz da recepcionista. Lá embaixo,
abriram a porta que dava para a enseada. Fecharam-na, e tudo ficou calmo de novo. Raul voltou imediatamente para o quarto e correu para abrir a janela. A forma branca de Christine se desenhava no cais deserto. O primeiro andar da hospedaria Soleil Chocane não era muito alto, e uma árvore de espaldeiras que estendia seus ramos pelos braços impacientes de Raul permitiu-lhe ficar do lado de fora, sem que a recepcionista pudesse suspeitar de sua ausência. Na manhã seguinte, foi a estupefação dessa senhora quando lhe trouxeram um jovem, quase congelado, mais morto do que vivo, e contaram que tinha sido encontrado deitado sobre os degraus do altar-mor da pequena igreja de Perros. Ele se apressou em contar a Christine, que desceu rapidamente e, com a ajuda da recepcionista, cuidou do jovem, que logo abriu os olhos e voltou à vida, percebendo acima dele o rosto charmoso de sua amiga. O que havia acontecido, então? O comissário Mifroid teve a oportunidade, algumas semanas mais tarde, quando o drama da ópera desencadeou a ação do Ministério Público, de interrogar o Visconde Chagny sobre os acontecimentos da noite de Perros. E eis que lhe foram transcritos nas folhas do dossiê de investigação. Livro 150. Pergunta: a senhorita Daé não o viu descer do seu quarto pelo caminho singular que escolheu? Resposta: não, senhor, não. No entanto, eu caminhava atrás dela sem procurar abafar o barulho dos meus passos. Eu só desejava uma coisa: que ela se virasse, me visse e me reconhecesse. Eu dizia a mim mesmo que minha perseguição era completamente incorreta e que a forma como eu espionava era indigna, mas ela não parecia me ouvir e agia como se eu não estivesse lá. Ela deixou o cais discretamente e, de repente, reformou o caminho apressado. O relógio da igreja acabava de soar 15 para meia-noite, e pareceu-me que o som da hora tinha determinado a velocidade de sua caminhada, pois ela começou a quase correr. Então, ela chegou à porta do cemitério. A porta do cemitério estava aberta? Sim, senhor, e isso me surpreendeu, mas não pareceu surpreender a senhorita Daé. Não havia ninguém no cemitério? Eu não vi ninguém. Se houvesse alguém, eu teria visto. O luar estava deslumbrante, e a neve que cobria a terra, enviando de volta os seus raios, tornava a noite ainda mais... Não era possível se esconder atrás dos túmulos? Não, senhor. Eram pobres lápides que desapareciam sobre a neve, e tinham as cruzes alinhadas rente ao chão. As únicas sombras eram as das cruzes e as nossas. A igreja brilhava como tamanha claridade. Nunca vi uma luz noturna como aquela. Era muito bonito, muito transparente e muito frio. Eu nunca tinha estado em cemitérios à noite e não sabia que poderia haver uma luz como aquela, uma luz que não pesa nada. O senhor é supersticioso? Não, senhor, eu creio em Deus. Em que estado de espírito o senhor se encontrava? Muito saudável, muito tranquilo, eu garanto. Claro, eu estava profundamente perturbado no início pela saída incomum da senhorita Daé, mas assim que vi a jovem entrar no cemitério, pensei que ela tinha ido fazer algum voto no túmulo de seu pai, e achei aquilo tão natural que recuperei minha alma. Só estava surpreso por ela ainda não ter me ouvido andar atrás dela, pois a neve estalava sobre meus pés. Mas, sem dúvida, ela estava absorvida em seus pensamentos piedosos. Resolvi não incomodar, e quando ela chegou ao túmulo do pai, fiquei alguns passos atrás dela. Christine se ajoelhou sobre a neve e fez o sinal da cruz, e começou a rezar. O relógio apontava meia-noite. A 12ª badalada ainda ecoava em meu ouvido, quando de repente vi a jovem levantar a cabeça. Seu olhar se fixou na abobada celeste e seus braços se estenderam na direção dos astros noturnos. Ela me parecia em êxtase, e eu ainda me perguntava qual era a razão súbita e determinante para aquela êxtase, quando eu me levantei minha cabeça e olhei à minha volta com um olhar perturbado, e todo o meu ser se estendeu na direção do invisível, o invisível que tocava música para nós. E que música! Já a conhecíamos. Christine e eu já havíamos escutado aquela música na juventude, mas no violino do Sr. Daé, ela nunca tinha sido expressada na forma de uma arte tão divina. Nesse momento, só consegui me lembrar de tudo que Christine havia me dito há pouco sobre o anjo da música, e fiquei sem saber o que pensar daqueles sons inesquecíveis que, se não desciam do céu, deixavam oculta sua origem terrestre. Não havia nenhum instrumento ou mão para conduzir o arco. Lembrava-me da admirável melodia. Era a ressurreição de Lázaro, que o Sr. Daé tocava para nós nos momentos de tristeza e fé. Ainda que o anjo de Christine existisse, ele não teria tocado melhor naquela noite com o violino do que o falecido violinista.
A invocação de Jesus nos elevava, e confesso, cheguei a imaginar que veria a tumba do pai de Christine sair do chão. Ocorreu-me também que daí tinha sido enterrado com seu violino, e na verdade, não sei até que ponto, naquele glorioso minuto fúnebre, no fundo daquele pequeno cemitério provincial, ao lado daqueles crânios que sorriam para nós com suas mandíbulas imóveis, não sei até onde foi minha imaginação, nem onde parou. Mas a música silenciou e recobrei meus sentidos. Pensei ter ouvido um barulho vindo na direção dos crânios do ossário. O senhor ouviu um barulho vindo do ossário? Sim, parecia-me que os crânios estavam debochando e fiquei arrepiado. O senhor não pensou imediatamente que, por trás do ossário, poderia se esconder o músico celestial que tanto o encantava? Pensei tanto que só pensava nisso, senhor comissário, e até esqueci-me de seguir a jovem Daê, que tinha acabado de se levantar e transpunha tranquilamente as portas do cemitério. Quanto a ela, estava tão absorta que não é surpreendente que não tenha me visto. Eu não me movia, com meus olhos fixos no ossário, determinado a ir até o fim daquela incrível aventura e descobrir toda a verdade. E o que aconteceu para que o senhor tenha sido encontrado na manhã seguinte, deitado, quase morto, sobre os degraus do alto morro? Foi tudo muito rápido. Um crânio rolou aos meus pés, depois outro, parecia que era alvo daquele jogo funerário. Eu imaginei que o movimento em falso havia destruído a harmonia do andaime atrás do qual o nosso músico se escondia. Essa hipótese pareceu-me ainda mais razoável quando, de repente, uma sombra escorregou pela parede iluminada da sacristia. Corri em sua direção. A sombra já tinha empurrado a porta e penetrado na igreja. Era como se eu tivesse asas e a sombra vestisse de um casaco. Fui rápido o suficiente para agarrar uma ponta do casaco de sombra. Estávamos então, a sombra e eu, bem na frente do alto morro. Os raios da lua, através do grande vitral da abside, caíam bem diante de nós. Como eu não soltava o casaco, a sombra virou e, com o casaco que vestia, estava entreaberto, eu vi, senhor juiz, como vejo agora, um temível crânio que me fulminava com um olhar dentro do qual queimava fogos do inferno. Pensei, estava lidando com o próprio Satanás, e diante da aparição do além, meu coração, apesar de toda a sua coragem, falhou. E não me lembro de mais nada, até acordar o meu pequeno quarto na hospedaria Soleil de Ocana.